existe sempre uma disputa. Quando você é chamado para um personagem, sempre tem na mesa opções. O Volvo estava me chamando para fazer o Foguinho. Eu liguei para Thaís Araújo e falei, olha, acho que a gente vai trabalhar juntos. Corta, 3 semanas depois, o Lázaro foi chamado para fazer o papel. Mas vocês têm conversas difíceis? Chegou em algum momento do relacionamento que vocês falaram assim, a gente precisa alinhar as nossas expectativas aqui e... A Fernanda não é aquela mulher que tá correndo atrás do meu celular ou querendo descobrir alguma coisa. O te amo, ele é banalizado o tempo inteiro lá em casa. Eu acredito que o te amo tem que ser falado mesmo, né? O te amo não tem que ser só um momento tipo, olha, queria te dizer que eu te amo. Não, te amo pô, te amo. Uhum. Você sentiu em algum momento da tua carreira, engatando um trabalho atrás do outro, que tu tava se perdendo de quem tu era? Eu era um pouco mais entusiasmado do que a maioria das pessoas. O que acontece para tantos artistas não darem certo? E hoje eu tô nas nuvens porque eu estou com uma pessoa que na verdade dispensa apresentação. Vou tentar fazer uma apresentação breve, mas não tem como, e que a gente eu tô acabando com o podcast porque a gente já começou antes de começar. Ele é cantor, ele é ator, artista fenomenal, agora entrou no mundo das palestras, marido, filho, pai. Ele é tudo mais um pouco, mas pra você ele provavelmente é o galã da sua novela, aquele cara que você vai sentir inveja de eu estar aqui do ladinho dele com vocês. Murilo Rosa! Que é isso? Que arraso! Que apresentação é essa? Não tem nem como. Não corta, não volta, porque. Que é isso? Eu falei assim: eu não vou pegar essa almofadinha aqui, entendeu? Pra não dar um spoiler. Mas agora eu vou aqui, ó. Que arraso! Tá que é isso? Eu fiquei aqui comovido com essa apresentação. Você viu? Você viu? Um arraso total. Carisma, talento, inteligência. E nos conhecemos em Madrid, então... Ai, delícia! Aí foi. Ó, eu vou até já pegar um gancho exatamente nesse momento, porque num momento aleatório da minha vida eu recebi essa oportunidade de ir lá pra Madrid e fazer a apresentação de um reality. Eu fiquei sabendo que uma das pessoas que fariam parte de um episódio seria você. Eu falei, tá, cara, você acredita? Eu falei, não é possível que eu vou encontrar com esse cara. Eu falei, não tô acreditando. Que doido, né? E daí eu conheci um cara, mas um cara de uma simplicidade, de uma humildade, de uma doçura, de uma gentileza que eu sei que as pessoas já desconfiam que seja, mas que as pessoas às vezes não têm certeza disso. E eu lembro de uma situação muito específica de que quando a gente foi se encontrar, a gente foi para um restaurante, né? Porque a gente teve um jantar à noite antes e tudo mais para se conhecer, né? Pro episódio do dia em questão. E tu e a Fernanda foram caminhando pelas ruas de Madrid. É isso. Dançando e conversando. Exatamente, fazendo uma bagunça. À luz do luar. E esse galã da televisão também é na vida real? Ah, meu Deus do céu. Não, olha, vou te falar uma coisa. Tem momentos na nossa vida, né, que a gente... eu não sei se a gente transforma esse momento em algo especial ou ele já é especial por natureza, né? Madrid foi isso, né? Madrid foi um acontecimento. A gente recebeu esse convite assim do nada. Madrid, um reality show em Madrid, de um italiano, de não sei o quê. A gente... vamos embora. E a gente ficou uma semana lá e nos conhecemos e tivemos toda aquela experiência. Foi super bacana. E eu e Fernanda, a gente se divertiu, porque a gente deixou os meninos aqui, nós fomos sozinhos. E a gente andava de patinete, andava pela rua, a gente estava livre, a gente estava solto. Foi muito bacana, foi muito legal. E hoje a gente está aqui, né? Quer dizer, a gente está aqui nessa conversa, nesse momento. Já nos encontramos, né? Por aí, nesses cantos do Brasil. Mas em relação ao romantismo, isso aí eu acho que... Não sei se... porque a vida... Eu estou num relacionamento com a Fernanda há mais de 20 anos, né? A gente está desde janeiro de 2004, né? E a Fernanda, assim, hoje a gente conversou, né? Assim, de manhã a gente conversando rapidamente, eu e a Fernanda, ela falou assim, nossa, é bom quando a gente
ultrapassa alguns pontos na relação, né? E é bom quando a gente tem certezas de que a gente quer estar com essa pessoa, né? Você não é forçado a estar com essa pessoa. E a Fernanda tá muito nessa fase, eu acho que eu também, a gente tá numa fase muito assim, muito apaixonado, porque a gente já viveu muita coisa, né? Os meninos, um tá com 18 anos, o outro tá com 13, uma farra dentro de casa, os meninos são maravilhosos, né? Danados, meninos da bagunça. Temos uma cachorra, a Claire, maravilhosa, bagunceira também, que corre pra lá. Então a casa, ela é preenchida por momentos de alegria, de entusiasmo. E a gente tem falado muito sobre isso, é muito bom. E eu acho que o romantismo, na verdade, tirando qualquer resquício dessa palavra que não possa ser positiva, né? Ela é realmente permanente na nossa vida. Sim. Não o romantismo mas é um romantismo de amor da família, das brincadeiras, das palavras, assim, eu te amo. Meu filho vai dormir e fala, pai, te amo. Eu falo, filho, te amo. O te amo, ele é, entre aspas, banalizado o tempo inteiro lá em casa, entendeu? Porque eu te amo, a gente se ama tanto que é tipo bom dia. Oi, pai, te amo, filho, te amo. Então, eu acredito que o te amo tem que ser falado mesmo, né? O te amo não tem que ser só um momento tipo, olha, queria te dizer que eu te amo. Não, te amo pô, te amo. Te amo, cara. Entendeu? Então, eu acho que a gente conseguiu uma coisa muito legal e eu tô, assim, cada vez mais feliz com a Fernanda. Existe um sucesso para viver um relacionamento? Tem alguma, não vou dizer uma receita de bolo, assim, sabe? Mas algo que você sente, assim, olhando para outros casais, que você fala, poxa, se eles soubessem que fazer isso ou não fazer isso podia mudar essa relação? Eu acho que não tem uma regra, né? Porque senão seria fácil, né? Não tem um jeito específico, um caminho. Eu acho que são vários caminhos, são vários tipos de relacionamento. Eu acho que o importante é você encontrar uma pessoa que queira caminhar com você, né? Que você consiga caminhar, mesmo sendo diferente, mesmo às vezes até com ideias diferentes, mas é como se você, a gente quer chegar ali naquele lugar, lá no alto daquela montanha, a gente quer chegar junto. Então vamos juntos. E a gente vai junto se ajudando a chegar naquele lugar. Um alinhamento de visão, né? Porque a diferença é fundamental, né? Tem que ser diferente, né? Senão não tem graça, né? Sim. E são essas diferenças também que tornam a vida interessante, né? E a gente se diverte com as diferenças lá em casa, né? A gente ri com isso, né? A Fernanda, no seu 1,80 m, né? Descalço, a gente se diverte, porque é uma brincadeira. E nós somos diferentes, sim. Nós temos famílias diferentes, de regiões diferentes. E a gente se encontrou e a gente dança, vive nesse baile gostoso, assim, mas porque a gente sabe que a gente quer chegar junto no lugar. E a gente está caminhando para esse lugar, para esse... como tivesse assim, a gente vive nesse encantamento, mas a gente sabe que lá no finalzinho tem um pote, é o arco-íris, né? O final do arco-íris está ali. Então a gente está caminhando junto. Mas vocês têm conversas difíceis? Chegou em algum momento do relacionamento que vocês falaram assim, a gente precisa alinhar as nossas expectativas aqui e precisa se ter essas conversas, ou nunca houve esse... Não, tem. A gente é muito leve. Algumas questões que são relevantes para muitos casais, eles não são tão relevantes para a gente, né? Para a Fernanda é uma pessoa leve. A Fernanda não é aquela mulher que tá correndo atrás do meu celular, ou querendo descobrir alguma coisa, ou se preocupando, sabe uma pessoa segura? É a Fernanda. A Fernanda, ela te faz sentir que isso é um problema teu. Tem coisas que pertencem a você, não a ela, entendeu? Entendi. Então eu acho que ela tem... É uma coisa espontânea dela. Eu acho que ela tem uma maturidade nesse sentido. E quando a gente começou, eu lembro que ela sempre falava que não gostava que namorado pegasse no pé dela, né? Então, de repente, quando a gente começou a namorar, ela começou a namorar com um cara que fazia novela. E que tá o tempo todo fazendo par romântico, aquelas histórias, né? Então isso nunca foi uma questão, nunca foi um problema, ao contrário. Ela se diverte, vê, acompanha tudo e tudo lindo. Assiste tranquilamente. Tranquilamente. Então eu acho que a Fernanda tem essa maturidade. Sabe? Agora, sim, se a gente está falando de 20 anos, mais de 20 anos, né? 2 filhos, muitas coisas, claro que tem conflitos, tem brigas,
tem conversas, mas não teve tanta, assim. Quando você tá junto, né, com uma pessoa que você ama e você quer construir uma família, você constrói essa família, é divertidíssimo, né? É muito gostoso, né? Então, isso é precioso, né? Esse contexto geral é precioso, né? Então, agora, claro, se acabar o amor de um lado do outro, tudo muda. Então, eu acho que essa fonte poderosa, ela existe, né? Que é a questão do amor, né? Ainda nesse tema de família, vocês acham que quando os meninos... Bom, um já tá com 18, né? Outro tá com 13. Vocês acham que vocês vão sofrer aquela síndrome dos pais, assim, do ninho vazio? Com certeza. Sério? Com certeza. E a gente, na verdade, a gente é daquele tipo que não tá querendo ficar com o ninho vazio, né? A gente vai querer ficar perto do ninho, né? O Lucas brinca comigo, fala, pô, e a gente foi ver uma faculdade lá específica agora, uma faculdade maravilhosa. Aí eu já falei, pô, tem curso também de pista. Ele falou, não quer largar a cria, né, pai? Eu falei, não, filho, que isso? Não quero largar. Então eu acho que assim, a vida passa tão rápido e voa que você não pode deixar de estar com quem você ama. Porque voa, né? E a gente conhece essas histórias, né? Então, tudo assim, ó. Então, se você quer, né, estar junto e pode estar junto, tente o máximo, né? Então, eu acho que a gente vai ser uma família muito assim também, né? Os meninos vão estar fazendo a faculdade, a gente vai estar meio que por perto. Eu tô aqui, ali, quer que o pai te leve na faculdade? Vem passar, exatamente, vem passar o final de semana aqui, a gente vai dar um jeito, né? Porque é muito bom. Que legal. Os meninos são lindos, maravilhosos, a gente ama. Eu não conheço eles ainda. São maravilhosos, ainda não maravilhosos, né? Eu tenho afilhados incríveis também, né? Muito legal. Quando você tá com essa galera, esse clube juvenil, você fica com a mentalidade... Total, eu sou totalmente. Eu me sinto assim também. Eu falo, meu Deus, eu não amadureço? Não, será que eu vou... totalmente. Lá em casa é uma molecagem, né? E a gente tem uma cachorra gostosa, a Claire, que ela é um retrato da gente. A Claire é novinha? Ela tem 2 anos. 2 anos. Bebê. Fofa, é uma fofa. Então a casa é bagunçada, no sentido de agitação, né? E a gente gosta disso. Tem que ter humor, né? Senão tem que ter. Ó, agora eu vou levar um pouco pra tua carreira. Esses dias eu vi um filme e eu vi uma reportagem tua também. Me corrija se eu estiver errada. Possivelmente eu vou errar em algum fato específico aí, e é melhor que tu diga mesmo. Tu falou em alguma reportagem, não sei onde nem quando, que tu começou a carreira, que se não me engano foi a tua irmã Kênia, né, que te incentivou a fazer um teste, alguma coisa assim. Sim, isso confere. Sim, confere. Tá. E você foi no teste e você disse nessa entrevista que o teste não era aberto. E que mesmo assim você permaneceu no teste. Sim. Aí eu vendo um filme esses dias do Jay Kelly, você já viu esse filme? Como é que chama? Jay Kelly, com Adam Sandler e com George Clooney. Não vi. Fantástico o filme, assim, uma roteirização incrível. E eu te vi em um momento específico no personagem. Olha, caramba. Eu adoraria que você visse o filme depois se tu me falasse. Manda uma mensagem lá. Vou ver hoje. Cara, eu te vi no personagem porque ele foi fazer um teste também. E nesse teste, um amigo dele, que em teoria é melhor do que ele, ficou nervoso. E ele acabou fazendo o teste e assumindo o protagonismo do filme. E dali, então, ele nunca mais parou. Só que o fato é que ele viveu a vida inteira como um personagem. E talvez ele nunca tenha se conhecido enquanto protagonista da própria história. Você sentiu, em algum momento da tua carreira, engatando um trabalho atrás do outro, que tu tava se perdendo de quem tu era? Não. Nunca? Acho que não. Acho que não. Quando eu vim pro Rio, essa história com a minha irmã é verdadeira, inclusive tá na minha palestra, né? É um dos atos, né? É um dos sinais lá da minha palestra. A semelhança não era você de pensar, não, tá? Era só do início. Só pra contextualizar. Não. E assim, a gente... É muito interessante, assim, porque muita coisa aconteceu de forma muito espontânea na minha vida, né? E a entrada na arte foi de uma forma espontânea. Não foi uma coisa preparada e estudada e programada, né? Aconteceu como um sinal. Um sinal que eu percebi e fui atrás. E a brincadeira é porque, realmente, era
Era um teatro que tinha mais de 1.000 pessoas na porta para fazer esse teste. Esse teste saiu no DFTV, que era em Brasília, né? E, assim, e só 250 pessoas iam fazer esse teste. Então, por que estavam todas aquelas pessoas ali? E por que saiu anunciado na televisão, né? E aí, vou resumir, assim, mas muito engraçado porque eu saí, acordei de manhã, a minha irmã tinha falado, vai ter o teste, eu falei, não sei, então acordei, peguei o carro, passei no shopping, comprei uma blusa nova e fui, né? Cheguei lá, tinha essa turma toda. Mas tu nunca tinha atuado? Nunca. Aí voltei, assim, cheguei até na porta, o segurança virou pra mim e falou, olha, quem vai fazer o teste são essas 250 pessoas que estão aqui. Aí eu falei, poxa, pensei, né, por que todo mundo tá aqui? Aí fui embora. Eu era uma daquelas cabecinhas ali, né, na porta do teatro. Fui embora, entrei no carro, fiquei pensando, cruzei o bracinho, né, sim. E os meus pais sempre falaram assim, quando eu cruzava o braço assim, alguma coisa ia acontecer, né, alguma ideia. E eu falei, poxa, comprei a blusa nova, vim até aqui, não, deixa eu tentar. E fui, voltei, passei por aquela multidão, fui para trás do teatro e olhei, assim, tinha um vidro que dava acesso a um porão do teatro. E aquele vidro estava quebrado. Aí aquilo foi quase que um chamado, né? Eu brinco, falo, não façam isso, pelo amor de Deus. Filme. Já cena de filme, já cena de Murilo, né? Na verdade. E eu entrei por aquele buraco, pulei, caí num porão, peguei o elevador subiu, parou no térreo, abriu, eu dei de cara com o segurança que estava ali, o segurança já tinha me visto, porque eu fiquei ali horas, né? O segurança olhou para mim, eu olhei para ele, teve aquela pausa dramática, e ele só fez assim, ó. Tipo assim, ele me deu um sinal. Eu falei, ó. Subi, entrei, abri o elevador, entrei numa sala ali qualquer e sentei numa cadeira. E ali estavam aquelas pessoas que iriam fazer o teste, né? E ali entrou o Ricardo Washington, que era um diretor, era assistente de direção na época, né? E veio a ser um grande diretor da Rede Globo, um cara super importante, entrou e dali ele acabou escolhendo 4 homens e 4 mulheres. E aí tem uma situação engraçada, porque ele foi pedindo para as pessoas saírem e tudo, e ficaram 8 pessoas. E eu acabei ficando, né, entre esses 4 homens, e a partir dali eu peguei esse teste e fui para casa estudar esse teste. Meu pai sempre falou, fui seu primeiro diretor, porque eu fiquei com meu pai passando a cena de uma forma muito leve, muito tranquila, muito gostosa, assim. E no dia seguinte fiz o teste. Aquele teste, no fundo, fui bem, para um leigo, não errei o texto. E depois eu descobri que aquilo é um teste de cadastramento da Rede Globo. Entendi. Mas foi um teste que serviu para mudar minha vida, porque aí eu tranquei a faculdade de Educação Física e comecei a fazer artes cênicas. Então aquilo foi um sinal visto, um sinal entendido e um sinal que eu fui atrás dele, né? E aí, entrando no que você estava falando, esse caminho é um caminho muito, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, era um caminho muito importante para mim, porque aí quando eu fui, era de fato, fui com o apoio dos meus pais, ou seja, meus pais bancando a minha viagem. Então, eu tive um senso, apesar de ser um moleque muito danado em Brasília, já tinha ali um senso de responsabilidade. Falei assim, eu preciso fazer dar certo, eu preciso fazer a coisa acontecer, né? Então, cheguei no Rio de Janeiro com isso. Então, escola de teatro, tablado, as peças. Eu estava com uma mentalidade já de atleta, porque eu tinha sido atleta, né? Disciplina. Uma disciplina de atleta. E ali eu estava com um foco a mais. Eu era um pouco mais entusiasmado do que a maioria das pessoas. Ali eu estava pronto, preparado para ir atrás do meu sonho, né? E respeitando os meus pais, o dinheiro dos meus pais, né? Então, nunca me perdi, né? Nunca me perdi nessa caminhada. Inclusive, fazia muita daquelas coisas por eles, em respeito a eles, né? E quando o sucesso foi acontecendo, porque as coisas foram também caminhando, por mais que você ache que demorou, às vezes você pensa, tá demorando. Mentira, porque o primeiro teste que eu fiz, eu já fui aprovado. Mas quanto tempo depois veio o primeiro teste? Eu cheguei no Rio em abril de 92. Tá. Eu conto a minha carreira profissional a partir de 93. A minha primeira novela foi em 94. Então, a Oficina da Globo eu fiz em 93, que foi maravilhosa. E dali eu já saí para esse primeiro teste. Então, que deu certo, que funcionou. Então, eu acho que eu nunca
eu nunca me perdi nessa caminhada, e mesmo através dos personagens, de grandes personagens, ao longo de 33 anos, personagens complexos, eu nunca me perdi no sentido de, peraí, tô confuso, quem sou eu? Ou, nossa, levei o personagem para casa. Existe, sim, uma paixão pelo personagem, né? O personagem é como se fosse um filho, né? Então e são filhos diferentes, né? Porque tem personagem que te leva para um sucesso popular, tem personagem que te leva para um sucesso de crítica, tem personagem que te leva para um sucesso pessoal, né, particular. Então tem vários tipos de sucesso, né? Então, mesmo com esses sucessos variados, mesmo existindo aquela paixão do ator pelo personagem e aquela mistura de, às vezes, você não saber aonde acaba o braço de um e começa a mão do outro, né? Nunca tive esse conflito, né? Eu já tive saudade do personagem, já tive que sair de um personagem para o outro, tirar a barba, mudar a cara e falar... tava tão legal. Poxa vida. Então já tive isso, mas não de colocar isso no Murilo, entendeu? Eu acho que a minha essência, e aí eu bebi nessa fonte, né, do seu Odair e de Dona Maria Luísa, que são meus pais. Sim. Eu acho que essa essência foi muito enraizada, né? Então eu nunca me permiti misturar as personalidades, meus personagens, assim, né? São coisas separadas, né? Murilo, você é um cara, na verdade, que deu certo, se consolidou na carreira, teve sempre o entusiasmo como fundamental, parte central do teu foco, né? De eu quero isso para minha vida, eu vou honrar e valorizar o investimento dos meus pais, eu tenho disciplina, eu sei onde eu quero chegar e eu tô feliz no que eu tô fazendo. Mas a gente sabe que o artista, ele sofre muito em não ter espaço, né? Dentro da televisão, do teatro. Existe um pouco de sorte aí? Você acha que existe sorte? Ou que falta, às vezes, de disciplina? Ou que... O que acontece para tantos artistas não darem certo? Existe sorte? Eu acho que existe também. Existe também. Mas, assim, essa sorte só vai acontecer para quem está muito preparado já. Perfeito. Entendeu? Então, se você está preparado, se você estudou, se você se dedicou, e aí pode ser que a sorte apareça, entendeu? Depois disso tudo, né? Eu acredito muito nisso. Mas os caminhos são pessoais, né? Entendi. Eu acho que o processo de construção de um personagem é pessoal, e o processo de entendimento de uma carreira também é pessoal. Tá. Né? Eu posso falar assim, olha, eu acho que um ator tem que estudar. Eu acho que um ator tem que fazer uma escola de teatro, uma faculdade de artes cênicas. Eu acho que é importante, tá? Beleza, então o cara vai e faz. Significa que ele vai ter sucesso depois? Não sei. Tá. Né? Então, é difícil. Mas eu acho que tem algumas coisas que aí eu posso tirar da minha experiência. Então, eu acredito que, por exemplo, o ator é um empreendedor de si próprio. Perfeito. Né? Então, você é o teu negócio. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui com essa cara meio de resfriado, né? A gente ia fazer até ontem. Pô, né? É verdade. Eu falei, tô aqui mal, então tô um pouco resfriado, mas assim, eu falei, não, vamos fazer amanhã. Porque eu quis estar aqui com você pra gente já trocar isso antes do Natal, né? Eu agradeço demais. E a gente já, né? Então, eu acho que quando você entende que você é um produto e às vezes você não tem tempo a perder, fica melhor. Você é um produto. Como é que você é um produto? Como é que você define isso? Não é fácil. Não é fácil você saber qual é o seu valor. Não é por aí. Quando você está lidando com arte, né? Qualquer tipo de arte, primeiro a gente fala de paixão. Você faz aquilo porque aquilo é uma necessidade sua de vida. Então você faz aquilo. E naquele primeiro momento, você não vai pensar em dinheiro, mas você faz. Quando você percebe que aquilo já está envelopado, né? Você fala, opa, peraí, olha, isso funciona. Olha, isso está dando certo. Olha, isso aqui está agradando. Aí, quando você percebe que a bola de neve está começando a se formar e você está virando um produto e que alguém pode estar ganhando dinheiro com esse produto, esse alguém tem que ser você, junto com a sua equipe. Mas você precisa perceber isso, né? Esse entendimento. Então você, o ator, sim, é o empreendedor de si próprio e você precisa
se entender como produto, se valorizar, aproveitar as oportunidades, estabelecer os seus objetivos. Eu quero ser isso, quero ser um protagonista de novela. Se você percebe que você tem as bolinhas, né? A bolinha do teatro, a bolinha do cinema, a bolinha da televisão, a bolinha da publicidade, agora a bolinha das palestras, quer dizer, você tem que preencher um pouco disso tudo. Aí você fala, caramba, consegui fazer sucesso, né? Então, se dar valor é importante. Você ganhar o seu dinheiro, saber investir em alguma coisa importante. Porque quando você tiver autonomia, quando você tiver independência financeira, você pode falar não para um trabalho, né? Você não precisa ser obrigado a fazer uma coisa que você não queira, né? Então, é um conjunto de coisas, mas nada disso que eu estou falando serve para todo mundo. Serviu para mim, né? Eu acho que eu tive alguns acertos dentro do empreendedorismo, né? Então, momentos assim, eu ganhei dinheiro com a minha profissão, com o meu trabalho, mas esse dinheiro eu acabei colocando em coisas que deram certo, né? Alguns empreendimentos imobiliários funcionaram bem, então eu falei, opa, legal. Eu até te contei aqui antes da gente estar gravando, eu falei pro meu filho, né? Eu falei, olha, se você quer fazer faculdade de business, né? Maravilhoso. Porque tudo é business. Tudo é negócio. Concordo. Tudo que você faça, você montar esse... A gente está aqui no meu escritório. Para montar esse escritório aqui é negócio. Né? Isso aqui faz parte. Então para essa bola de neve girar, é preciso entender que a arte, ela nasce por paixão, mas ela sobrevive através de uma certa inteligência de você perceber que você é o seu próprio negócio. Você acha que isso vem muito também da tua origem, da tua criação? Porque você vem de uma família empreendedora, né? E seu pai era empreendedor, seu pai foi um empresário bem-sucedido. Eu falo foi porque Sim. Então você teve o pesar, né, de perdê-lo, né, recentemente. Tem o que, 1 ano, 2 anos, passa muito rápido, né? E foi um empresário de sucesso, né? Você nasceu numa família empreendedora. Você viu empreender desde cedo, né? E aplicar isso é fundamental. Mas você acha que isso vem também com a maturidade de você foi vivendo, percebendo a experiência, soube aproveitar as oportunidades, talvez por ter visto isso dentro de casa? Ou você sente que isso foi acontecendo na tua jornada individual mesmo? Não, eu não tenho dúvida de que tem a ver com os meus pais. Não tem nenhuma dúvida, né? Essa coisa da fonte, né? Bebi na fonte ali do senhor Daí, da Ana Maria Luísa. Nenhuma dúvida disso, né? Então, os meus pais, como exemplos, né, de pessoas, né? Eles ralaram muito, né? Eu vi isso, participei, né? Então, mesmo a história deles antes, né, de eu nascer, né? É uma história de muita relação. Eles faziam o quê? O meu pai nasceu em Tupaciguara, interior de Minas, né? Tá. É uma família muito pobre. Eles foram para Araguari, depois foram para Anápolis, né, em Goiás. E meu pai começou uma vida, assim, até engraxar sapato ele fazia enquanto criança para ajudar na despesa de casa, né? Então, a primeira oportunidade de vida profissional do meu pai foi como pacoteiro das casas Carajás, né? Aquilo ali meu pai sempre falou isso de uma forma muito, muito entusiasmada, assim, né? E aí depois ele teve uma oportunidade de ser pacoteiro das casas pernambucanas. Então, aquilo já era uau! E depois... Pernambucanas ainda existe, não existe? Você já fez publicidade para Pernambucanas? Eu acho que eu fiz alguma ação para as casas pernambucanas em algum momento. Mas eu tenho toda uma história. Eu acho que já tinha que ser embaixador, né? Não é? Eu acho. Olha a dica aí. Olha a dica. Mas assim, a história do meu pai é muito bonita, né? Porque aí em algum momento ele acabou trabalhando 20 anos nas Pernambucanas e se tornou gerente regional. Então um cargo alto, né? E aí depois de um tempo ele foi chamado para ser transferido para Cuiabá e foi quando ele saiu e montou a sua própria empresa, né? Tem toda uma história interessante nisso. A minha mãe morava na cidade de Goiás, né? E ia a cavalo para a escola. Morava numa fazenda. Então ela passou boa parte da vida indo a cavalo para a escola, para realizar o seu sonho. Então minha mãe se tornou uma professora de geografia, de história,
escreveu um livro, tem um livro legal dela chamado Dos Bulhões ao Caiado, lá da região das famílias de Goiás, né? Então minha mãe, ela realizou o sonho dela. Meu pai se formou em Direito com 35 anos de idade, porque ele trabalhava de manhã à tarde e estudava à noite. Ó. Então, é essa família, sabe? Esses dois que se encontraram, tiveram 2 filhos, eu e a minha irmã Kênia. E então eu acompanhei de perto essa relação, essa dedicação. E eu sempre cresci com muito orgulho disso. Até porque depois de 2005, meu pai e minha mãe vieram morar no Rio de Janeiro. Ah, eles moram aqui, tua mãe mora aqui então? Mora aqui. Esse escritório aqui eu montei junto com meu pai. Uau! O meu pai começou a trabalhar comigo. Então, durante muito tempo, a nossa diversão era viajando pelo Brasil fazendo campanhas e depois saindo para jantar e tomar um vinho. Uhum. Então, a gente se divertiu muito. Então, todas as nossas conversas eram sobre vida, sobre entusiasmo e sobre empreendedorismo. Então, dos maiores prazeres que eu tinha era me preparar para uma reunião. Uhum. Então, eu fiquei na Globo 22 anos como pessoa física, né? Antes, 3 anos na Manchete, depois 3 anos na HBO. Uma das coisas que eu mais gostava era ter uma pauta, uma data marcada, e sentar com meu pai e preparar essa reunião. Uhum. E falava, pô, olha isso. Aí eu ia pra reunião, tinha reunião, saía da reunião, ligava pro meu pai e falava assim, e aí? Eu falei, golaço. Golaço. Isso era gostoso, sabe? Você se preparar para uma conquista. Você tem, de repente, vou fazer agora um protagonista na novela tal. Eu acho que tô na renovação. Eu quero ganhar tanto. Se prepara, mas você não vai chegar lá e falar, olha, quero isso. Não, tem todo um... Perfeito. E aí eu sou dessa geração, e talvez desse entendimento, que eu gosto de negociar. Perfeito. Entendeu? Então todos os teus contratos quem negocia até hoje Fui eu. é você. Sim, todos os contratos. Tu senta e negocia o valor. Eu sento, negocio. Olha, eu vou te falar. Eu acho que tem um lado positivo, que você descobre, né? Você descobre um potencial nessa... uma percepção na negociação, né? O lado negativo é que você se expõe, né? Você se expõe. Então, eu acho que hoje eu tô num momento também de querer segurar um pouco, mas é mais forte do que eu. Tá. Eu gosto, né? Então, todos esses grandes contratos que eu tive foi junto com meu pai. Entendeu? Entendi. Foi conversando com meu pai, a gente estabelecendo algumas coisas e eu indo para a mesa de reunião. Então, eu acho que por isso que eu digo, tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua educação, tem tudo a ver. Uhum. Então, todos os grandes contratos que eu assinei foi junto ali, conversando com meu pai, discutindo. Era como se fosse teu empresário. Teu pai era teu empresário. Foi, exatamente. Né? Foi meu grande parceiro, assim, de trabalho. Então, eu fiz muito isso. O lado bom e o lado ruim é isso, né? Uhum. Você se expõe demais, né? Às vezes, não precisa. E o lado bom é que você também se conhece e você cria uma conexão direta com o teu cliente. Você cria uma conexão forte com a pessoa, né? Me disseram que Fernando Montenegro fazia isso, Marília Pêra, alguns grandes. E eu acreditei e deu certo pra mim. Não, eu acredito sim que existem essas pessoas que cuidam da própria carreira, que conhecem os próprios contratos e é importante que conheça, né? Hoje talvez você não queira mais negociar os seus próprios contratos, mas olha a importância de você conseguir ler um contrato. Quando você assina um contrato de tantos personagens que você já fez, é quase como se fosse um casamento com aquele personagem. Porque você tem que dedicar muito do teu tempo ali. Eu sempre falo que o tempo ali, ele não é dinheiro, o tempo é vida. Então, assim, o valor que você coloca é o tempo que você despende de não estar com a tua família. De não ver, às vezes, o teu filho dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras, né? Eu acho que essa questão do contrato em si, você tem que ter um bom advogado. Sim. Ponto, né? A negociação, ela tem que passar por você, mesmo que tenha uma outra pessoa que vá lá sentar e... Mas ela tem que... Você tem que fazer parte disso, porque senão você vira um boneco, né? Perfeito. Então, agora, se você quer sentar e participar disso, aí é uma discussão que você pode ter, né, algumas reticências, algumas... né, se você quiser não se expor tanto, mas você tem que participar, né? Eu acho que o artista é isso, o artista ele é o empreendedor dele, é importante que ele saiba esse valor, o seu valor, e é importante também que você lute em algum momento
por essa tentativa como esse momento de hoje, uma tentativa exagerada de desvalorização do artista. Existe um momento, mas eu não acho que é desvalorização do artista, é desvalorização do profissional. Eu acho que existe uma tendência, sabe, alguém sempre falar assim, não, peraí, você não precisa ocupar esse espaço. Não, calma, já foi bom demais pra você, não pode. Então parece que tem alguém assim, sempre querendo te falar de uma forma simbólica que você não pode ocupar aquele espaço. Perfeito. E você tem que estar lutando por esse espaço, e você tem que estar mostrando pra você mesmo e mostrando que você pertence àquele espaço. Que se você já conquistou aquele espaço, é por mérito seu, né? E que, poxa, você não está tirando o espaço de ninguém. Aquele é o seu espaço. Existe algum papel em que você fez, em que você, não vou falar disputou, mas concorreu com alguma personalidade assim que você admirava muito, você tomou aquele papel? Existe sempre uma disputa. Quando você é chamado para um personagem, então sempre tem na mesa opções. Né? Eu jurava que não, a não ser que você seja o produtor. Às vezes você é o produtor, você leva o produto e você já é o personagem. Agora, às vezes o cara já escreve aquele filme pensando em você, isso acontece, mas normalmente tem 3 opções ali. Então você é uma daquelas figuras, né? Às vezes você é chamado porque o outro não pode, às vezes você é chamado porque o outro cobrou muito alto. Tem de tudo. Mas, quer um exemplo interessante? Eu tinha feito uma novela de muito sucesso, América. Foi muito sucesso. Então eu era a bola da vez ali para fazer um protagonista, né? E aí o Wolf ia fazer uma novela, eu esqueci o nome agora, mas não sei se foi Cobras e Lagartos. Tá. E aí o Wolf estava me chamando para fazer o personagem, o Foguinho, que era um personagem maravilhoso. Chegou a me chamar... Lázaro, né? Foi o Lázaro? Lázaro Ramos. Chegou a me chamar... Eu lembro que eu tava... Era Natal, tava chegando em Anápolis para passar o Natal. Eu liguei para Thaís Araújo e falei, olha, acho que a gente vai trabalhar juntos. Ela, olha, tal. Corta 3 semanas depois, o Lázaro, que já estava namorando com ela, o Lázaro foi chamado para fazer o papel. Aí eu falei, olha isto. E aí automaticamente eu pensei assim, era para ser dele. E quando ele fez, foi um sucesso. Ia fazer sucesso com você? Eu acho que ia. Eu poderia fazer sucesso também. Mas era do Lázaro. Foi o personagem. Foi como, pro Lázaro, o Foguinho foi como o Dinho, pra mim. É um personagem em termos de popularidade, né? Então era pra ser. Então você não briga por isso. Você não briga com isso. Você entende e aplaude. Você fala assim, golaço. Deu certo, entendeu? A não ser que você seja dono do projeto, né? E esse é um lugar interessante pro artista, né? Você ser, às vezes, produtor do projeto. Essa é uma conquista. E eu acho que isso é uma tendência e acho que isso é fundamental. Né? Você criar o seu projeto, você ter o seu projeto, né? E é isso que a gente está fazendo, de uma certa forma, com algumas coisas, né? Perfeito. Porque tem uma hora que essa tentativa de desvalorização do artista, ela é um pouco cansativa, né? Aquela mesma história do filme que você vai fazer, o produtor vai te oferecer sempre menos para alguém ficar com mais e tentar te desvalorizar. Então, essa fase, tem uma hora que você fala assim, não, já passei por essa fase, então deixa eu criar o projeto, deixa eu pegar o roteiro, e eu vou atrás do patrocinador, e eu sou produtor do projeto, né? Então, você pode optar por isso. Falando nisso de criar o próprio projeto, tem alguém, algum personagem, alguma trama que você ainda não viveu, mas que você fala, nossa, isso, sabe, não fechar minha carreira com isso, mas... Não, tem muita coisa. Tem muita coisa. Porque, na verdade, existe uma gama de personagens no teatro que não vai dar para eu fazer todos, né? Existe muito espaço. Eu estou num momento agora que eu estou fazendo as minhas palestras pelo Brasil, né? Que é uma palestra show, que ali tem uma satisfação artística também, para mim, né? É uma realização, tá sendo ótimo. Mas no teatro existem ainda milhões de personagens que eu não fiz
E a minha carreira, ela começou no teatro, ela foi bem no teatro, mas teve uma hora que eu fui pra televisão. Entendi. A televisão, ela era um caminho potente, e é um caminho, até hoje, um caminho potente, né? Você fazer esse mix de todas essas bolinhas, né? Teatro, cinema, televisão. Mas o teatro, no início da sua carreira, não vai te dar um retorno financeiro, né? Te dá um retorno artístico, te dá uma experiência válida enquanto artista, né? Aí tem uma hora que eu lembro até hoje, assim, eu fazia uma peça com a Torlone. Blue Room, a direção do Posse, né? Era só eu e ela em cena, eu ganhava 10% da bilheteria. Teatro lotado, e era um valor muito pequeno. Aí eu falei, entendi, não é por aqui, né? Eu tenho que ser um produtor da peça e fazer a peça. Assim como grandes artistas fazem, como o Fagundes faz, como a própria Torlone faz. Você tem que ser o dono do projeto, né? Mas naquele momento, como eu ainda não podia ser o dono, Tava ganhando experiência, tava ganhando experiência, entendendo também, né? falei, não, agora eu preciso ir pra televisão e eu preciso fazer o meu nome na televisão e para poder preencher essas lacunas com mais autoridade, com mais camadas, né? Então eu acho isso, eu acho que você precisa batalhar para ser dono dos seus projetos, né? E conhecendo bem o palco do teatro, né? Eu não vou dizer facilidade, porque nada é fácil, tudo é uma construção, né? Mas te deu um suporte maior para quando você iniciou no palco com as palestras? Total, não, total. Eu sou, apesar de ter feito muito cinema, eu me considero que a minha energia enquanto artista tá no palco. Entendi. Desde quando eu fiz as minhas primeiras peças, né? Eu lembro até hoje quando eu fiz uma peça com a Bibi Ferreira, que foi... Cadê? Não tá... Tá aqui? Não, o cartaz está lá no banheiro. Não tem mais parede, daí tá no banheiro. É uma peça chamada Viva o Demiurgo, né? Que eu protagonizei esse espetáculo, isso foi em 98, e foi direção da Bibi. E a Bibi falou uma coisa pra mim lá, né? Ela falou, Murilo, você é uma das pessoas com a maior energia teatral que eu conheci. E ela me escreveu um bilhete e numerou entre as 5 pessoas com a energia do palco que ela mais viu, assim. E ela colocou entre essas 5 pessoas o pai dela, o Procopio Ferreira. Vou contar essa história aqui. Você tem esse bilhete? Não tenho mais. E essa história, contar essa história parece pretensiosa, mas ela é verdadeira, entendeu? Então, assim, a Bibi falou, olha, conto nos dedos, assim, de uma mão só, as pessoas com a sua energia teatral. E eu boto meu pai junto. Ela falou assim. E eu falei, meu Deus. Então, eu sei que eu tenho uma energia muito forte no palco. Isso se você pegar as críticas aqui, até mesmo Barnum, quando eu fiz, né? Era um ritmo, né? Energia é ritmo também, né? E então eu amo. Então, quando eu fui pro cinema e pra televisão... Mas isso te traz uma responsabilidade? Claro. Quando ela te faz e fala isso, te fala, bom, eu não posso perder essa energia, então. Não posso perder, mas eu interrompi um pouco a minha carreira no teatro. Eu fui pra televisão e fui pro cinema. Então, como é que é essa energia num lugar, no teatro, no palco e na televisão? Completamente diferente. É outro lugar, outro caminho. É como se a energia que eu tenho naturalmente no palco é uma energia que você não precisa frear. Entendi. Você vai, entendeu? Se você quiser caminhar, se você quer caminhar rápido, você quer abaixar, o teu corpo fala junto com o texto, com a tua voz, entendeu? No cinema já é diferente. Então você joga essa energia pra dentro de você e a energia ela tem que sair no tom de voz, no olho, na emoção, no espaço, naquele brilho, porque é aqui, né? É aquele close. Então como é que é? Não adianta eu gritar. O grito às vezes na televisão, no cinema, ele enfraquece um personagem, né? O grito agudo, vamos dizer assim, né? Então é você transformar essa energia do palco. Como fazer isso? É difícil. Então eu tive todo um entendimento ali, um estudo para fazer isso e uma descoberta, não na teoria, mas na prática, né? Eu lembro assim, eu trabalhei com um dos maiores diretores da televisão brasileira, que é o Walter Avancini, né? Eu fiz as últimas 4 novelas dele e ele falava assim, Murilo, você ainda é muito jovem, então vamos trabalhar sua voz no grave, no gravezinho. O gravezinho é a voz do cinema. Aí você vai entendendo as pausas, você vai entendendo que, né,
a sutileza de um olhar. Então você vai preenchendo ali, entendendo que o vigor teatral do palco não é o vigor na televisão. Mas daí, o que você fez? Tu equilibrou, então, o cinema, a televisão e o palco do teatro e fez essa fusão para trazer a palestra? Não, a palestra é o teatro, para mim. Total. É claro que eu mostro coisas no vídeo, tem muitas coisas que acontecem. Para quem ainda não foi na palestra do Murilo, ele... Pode falar como você inicia? Claro. Ele inicia a palestra, gente, assim, com um vídeo lindíssimo que você já te emociona e ele entra cantando. Você tem noção desse homem entrando cantando? E a palestra fala sobre um tema que você traz com muito afeto, muito carinho, que é o entusiasmo. Exatamente. Que vem através do teu pai. A palestra, ela tá me levando de novo para esse lugar do teatro. Né? E ela não fala sobre você. Não fala sobre mim. Na verdade, é sobre uma verdade minha. Perfeito. Né? Mas eu não falo sobre a minha carreira. Eu falo sobre mim, sim, mas não sobre a minha carreira. Eu pontuo algumas coisas. Né? A palestra, eu chamo o terceiro sinal, o poder do entusiasmo, nasce através de um presente do meu pai, do seu Odair. E depois você até mostra uma foto ali bonitinha que tem. Eu tava pensando em pegar. Nasce através de um presente que eu ganhei quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, para começar minha carreira como ator. Meu pai imprimiu o significado da palavra entusiasmo e botou na minha mala. Então quando eu abri, pegando as roupas, tudo, eu pego aquilo ali, aí leio, me emociono, né? Já com saudade da minha família, me emociono. E como uma pessoa entusiasmada, eu não guardei aquilo, não dobrei e guardei na gaveta, né? Eu emoldurei e fiz um quadro. Né? Hoje, ele pertence a esse escritório. Né? E esse quadro é o ponto inicial e crucial da palestra. Então eu levo esse quadro, eu viajo pelo Brasil com esse quadro. Né? Então a palestra, o ponto de partida, né? E o ponto protagonista é sobre entusiasmo. Né? Então eu acho que a palestra, ela tá me dando uma coisa muito interessante, que é primeiro rodar o Brasil. Pô, tive agora Tocantins, tive no Amapá, tive 2 vezes em Fortaleza, tive em Curitiba, tive em Floripa, tive em São Paulo, tive em Brasília. Eu tive em vários lugares, assim, sabe? Então, e 2026 a gente vai continuar rodando, né? E tem uma energia teatral. Então, apesar de não ser um personagem, ali é o Murilo contando aquela história, mas a minha energia do palco tá ali. E eu acho que isso é uma coisa boa, é uma coisa gostosa, é uma coisa que eu acho que essa conexão, né, que existe ali junto com a plateia está sendo deliciosa. E falando nisso, você falou que, inclusive, as pessoas, quando termina a palestra, possivelmente tem um contato ali com parte da plateia e tudo mais, elas têm te cobrado uma coisinha, tá? Exatamente. Elas têm te cobrado uma coisinha que eu quero saber, já para deixar assim a data, o horário, saber quando que vai surgir o seu livro. É isso. Tem acontecido, né? Você lançou o seu livro maravilhoso, né? E as pessoas estão perguntando, e o livro? Você tem um livro disso? E que é o terceiro sinal, e vai virar livro. E a gente já está programando. Eu estou esperando a casa ficar pronta, eu estou construindo uma casa. E a casa também tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. A casa é a realização de sonhos, né? E não sei se você sabe, mas entusiasmo, na verdade, é você ter Deus dentro de você e a capacidade de realização. Né? É diferente do otimista, que acha que vai dar certo, até acredita que vai dar certo. O entusiasmado é o cara que tem as armas para fazer dar certo, né? Então, a casa é isso, a casa é essa realização, uma loucura que eu estou construindo ali, faz parte desse sonho, né? Então, estou esperando a casa ficar pronta, que já está quase, eu acho que final de janeiro, eu vou fazer uma imersão lá por 3 meses e vou escrever o livro. Tá. E esse livro eu vou escrever mesmo, né? Perfeito. O terceiro sinal. E aí vocês vão ter esse livro e eu vou ficar muito feliz de compartilhar com todos vocês. Quando o Murilo ele fala disso, de escrever o próprio livro, que a gente estava comentando até um pouquinho antes, né? É que hoje, muitos livros que a gente vê no mercado, né? Eles são de autoria da pessoa que assina o livro, porque contém a história da pessoa e tudo mais ali dentro, né? Mas a gente tem visto cada vez menos escritores do próprio livro, da própria história, né? E tu quer escrever o teu livro. Eu acho que é fundamental, porque acho que tem que ser com a minha energia ali. Eu acho, né? Também. E eu gosto de escrever. E eu acho que eu tenho ali um pouquinho de... acho que dá para oferecer algo bacana. E claro que depois tem que ter uma revisão,
dos profissionais, né? Isso acontece com a própria editora. A editora, ela não publica nada sem fazer a revisão, tudo né? direitinho, aquela coisa toda. Mas eu já tenho toda a ideia da capa, o conteúdo está todo bem definido, né? É o que eu faço na palestra, mas com mais profundidade, né? As pessoas vão poder ir fundo nessas emoções aí e sobre todos esses momentos entusiasmados da minha vida e da vida da minha família. Como é que seria, assim, eu não tô falando que vá ser, né, mas se você pudesse começar ele agora, tu tá na frente de um computador, digitando a primeira linha do teu livro, o que você digitaria ali na primeira linha? Talvez a primeira parte do livro vai ser uma letra de uma música do Bob Dylan. Talvez seja isso. Que seria o quê? Blowing in the Wind. Né? Traduzindo. Na verdade, na minha palestra, quando começa, né, ela começa com uma poesia, com uma imagem poética. Nessa imagem entra um piano. Um piano que é uma versão que nós fizemos da música Blowing in the Wind, do Bob Dylan, né? Então, e é uma música, na verdade, transformadora, né? Uma música icônica, em que, na verdade, ela entra em forma de piano, depois entra uma voz, que é a minha voz, mas né, cantando essa música, e talvez eu comece com isso, né? Que fala um pouquinho, né? Assim, que talvez as nossas certezas, né? As nossas vontades, né? Estão soltas aí pelo ar, né? Às vezes as nossas ambições, tudo que a gente às vezes acredita 100%, elas estão aí voando pelo ar, né? Então, Bob Dylan começa e coloca nessa letra de uma forma muito clara isso. Vou botar o significado. Talvez seja isso, mas eu ainda não tenho certeza. Estou aqui revelando uma coisa em primeira mão, mas talvez seja isso. Mas o início de um livro, né? Você tem que pensar direitinho, né? Ou talvez seja o início do livro, talvez seja a partir do presente do meu pai, né? Eu chegando no Rio de Janeiro. Pode ser que seja, né? E depois a gente volta para a infância, volta de coisas que aconteceram. Então, temos que decidir ainda. Eu vou até pegar aqui como aqui contém muito a energia do papai, né? Porque tantos contratos foram assinados aqui dentro, discutidos aqui dentro. Se o papai ele tivesse aqui, não, né? A energia tá aqui, ele vive aqui dentro, né? A vitalidade. O que você acha que o papai estaria te falando hoje? Com essa palestra, com essa... Não, assim, eu tô adquirindo assim um entendimento muito grande, né? Nesse momento, né? Porque, de fato, é um momento mais difícil da vida, né? E, assim, eu sempre brinco e falo com a minha mãe, né? Falo, minha mãe é a sabedoria, né? Minha mãe é de uma sabedoria. A Dona Maria Luísa é uma coisa, assim, iluminada, né? E meu pai sempre foi essa coisa entusiasmada, né? Do sorrisão. E você... É difícil você ter esse entendimento quando você perde uma pessoa tão... Por mais que você sabe que a missão está cumprida, né? 80 anos, né? Cumpriu, fez tudo, né? Mas é muito difícil, né? Como é que é ter entusiasmo no momento de um luto, né? Então sem palavras, né? E a gente está no momento ainda desse entendimento, né? Mas aconteceu, assim, coisas muito loucas, né? Nesse processo do luto. Eu lembro que eu estava começando a gravar uma novela, né? Começando a gravar Beleza Fatal. Isso aconteceu com meu pai uma semana antes dessas gravações. Então, um processo muito difícil. E 2 semanas depois, a gente recebeu um telefonema dizendo que a gente... esse produto aqui tinha sido indicado ao Emmy. E assim, no meio daquela dor, né? No meio daquela loucura toda, eu falei, que contraponto, né? Assim, a maior dor da minha vida, eu recebo uma notícia que pode ser uma coisa tão positiva, né? Então, e aí fomos pro Emmy, ganhamos o Emmy, né? Vencemos o Emmy, numa categoria muito bonita, que é o melhor programa de entretenimento sem roteiro. Nunca teve esse prêmio na América do Sul, né? Então,
E eu lembro que aconteceu isso, né? Porque a gente subiu no palco chorando, eu chorando, né? Aquela loucura, eu falei, não é possível, a gente lá com o troféu, e na hora de passar por trás, assim, eu falei, pô, não posso ligar pro meu pai agora, né? E assim, aquela coisa toda, e na hora me veio uma coisa, assim, um entendimento, assim, porque esse entusiasmo é você ter Deus dentro de você, né? É também você ter uma conexão diferente, né? Uhum. E aí, brincando de uma forma leve, né? Porque meu pai, fantástico, eu acho que meu pai estaria falando hoje assim, filhão, golaço. Golaço, golaço. Sensacional. E ali naquele momento, foi isso que aconteceu, quando a gente ganhou o Emmy. Eu não tenho dúvida, eu não sou um cara místico, eu acredito na energia. Sim. Né? Mas assim, eu tenho certeza que aquilo foi um dedo de Deus e um dedo do meu pai. Fato. Falando assim, tá tudo bem, segue em frente. Aqui tá ótimo, continua. Então, eu acredito que hoje ele estaria falando isso. Filhão, golaço. Uau. Porque a gente falava muito isso um pro outro, golaço. Então, tenho certeza disso. Eu até imagino um sorrisão aqui. Ele sempre era assim, feliz. Sim. Não, meu pai é um cara que ralou muito, né? Então ele passou por muitas dificuldades, né? Um sofrimento muito grande. A vida dele foi uma vida de luta, né? Só que ele colheu os frutos. Isso foi bonito, né? Que ele realizou os sonhos dele, ele colheu os frutos. E a minha mãe, assim como é minha mãe, né? Então, essa construção da família, de ver, de acompanhar todas as etapas do sucesso e ver tudo, o sucesso dele, o sucesso da minha mãe, o sucesso da minha irmã, o meu sucesso. Então, eu acho que ele colheu esses frutos, né? E agora, meu pai teve as dificuldades, de todos os níveis, né? Na família, mas ajudou todo mundo. A primeira casa que meu pai comprou foi para a mãe dele, que está lá, a casa até hoje, lá em Anápolis, né? E nos ensinou e nos deu esse presente que é o entusiasmo, né? Ele demonstrou na prática que o entusiasmo faz a diferença, né? Então, esse é o presente que eu estou passando para os meus filhos também. Na verdade, é o presente que ele passou para mim, ele passou para os meninos também. Então, isso é legado. Isso é legado. Isso é o maior presente da minha vida, né? Então, estamos conectados, assim, eternamente, né? Eu falo quando eu rezo o Pai Nosso, é meu Pai Nosso, né? Que estás no céu. Então, assim, a vida, ela é cheia de simbolismos, né? Você precisa encontrar os simbolismos para continuar a caminhada, né? Porque a vida, ela muda de cor, tem uma hora, né? Quando acontece isso, né? Então, não sei se você tem seus pais vivos. Não, eu perdi os dois. Você perdeu os dois? Perdi minha mãe, 11 meses depois eu perdi meu pai. A gente aprende a ressignificar e a gente entende. Eu ouvi uma frase esses dias do Rufino, palestrante também, o Rufino, e ele falou assim, ó, só tem medo da morte quem tem dívida com a vida. Ali, ele trouxe uma clareza numa única frase que eu fiquei impactada na hora e eu falei, eu tenho dívida com a vida. Eu ainda tenho muita dívida com a vida. Eu preciso liquidar essa dívida. Você diz você. Eu preciso, assim, sendo muito honesta, eu preciso liquidar. Você fez 19 anos agora, né? 38, tá? Respeita. Falando em 38 anos, a primeira vez que eu me recordo de te ver na televisão, que eu vi, assim, que eu recordo, obviamente depois eu vi em outras novelas, mas assim, minha recordação, assim, bem clara, foi de A Casa das Sete Mulheres, né? Mas não vou falar dela, não, quero falar de um dos últimos projetos que você viveu, que foi o Beleza Fatal, né? Com um personagem que acredito que marcou bastante até então a tua carreira, né? Que traz na dramaturgia da televisão, né? Que entrou pra Band depois, mas que começou ali na HBO, né? Com um assunto que não deveria ser um tabu para se falar dentro da telematurgia, né? Porque a gente sempre viu tanta coisa, violência, abuso, homicídio, enfim, né? Mas sobre a sexualidade, né,
do indivíduo. Perfeito. E você, com tanta delicadeza, trouxe um personagem tão leve. Foi tão bonito ver aqueles personagens se fundindo. Como é que foi para você, né, receber esse papel e trazer esse personagem para nossa televisão, assim? Porque foi tão gostoso de ver, foi tão incrível, foi tão perfeito. Foi perfeito. Como é que foi pra ti viver isso? Obrigado, não. E é muito bacana você falar com esse entusiasmo todo, assim, com essa verdade, né? Porque eu chego a arrepiar, assim, sabe? Eu achei tão lindo, tão lindo. Eu, na verdade, assim, eu fiz Beleza Fatal por causa dessa relação. Legal. Claro, eu tinha um contrato, né, com a HBO, a novela ia acontecer, mas o personagem, pra mim, ele só foi importante por essa questão. Né? Então, vamos dizer assim, eu fiz Beleza Fatal por causa do personagem se relacionar com uma mulher trans. Ponto. Eu tive algumas novelas, alguns trabalhos que marcaram, assim, que foram grandes, assim. Não vou citar aqui, mas assim, alguns lá atrás, Chica da Silva, Casa das Sete Mulheres, América, Araguaia. E Beleza Fatal, ela entra nesse lugar. Primeiro que foi uma novela no streaming. Uma novela de 40 episódios. Viciante. Uma novela que, na verdade, premia o talento feminino. Perfeito. Porque é dirigido por uma mulher, ela foi criada ali e batalhada pela Mônica Albuquerque, né, que batalhou por esse projeto. Coração da Selva, Georgia, que é a produtora, uma mulher, e tem esse trio das meninas ali, o trio de protagonistas ali. E se eu não me engano, que também resgatou a Camila Pitanga de um tempo que tá, desde do acontecido lá, né? Camila Queiroz, então, eu acho que assim, tem. Muito nome forte ali também, né? Ela premia o talento feminino, né? Perfeito. E falando em talento feminino, a gente entra na Andréia. Meu Deus. Então, assim, a Maria, eu lembro que a Maria me ligou, eu estava fora do país, ela falou: Murilo, a gente precisa da sua história para contar, para fazer parte desse momento tão importante. Perfeito. Né? E eu falei: conta comigo. Eu preciso de um ator como você, que vai acolher a Kiara nesse momento, porque foi a primeira novela dela, o primeiro trabalho dela, que vai acolher ela com amor, com respeito. E eu falei assim: eu quero, vamos embora, vamos fazer. E foi isso que aconteceu, né? Eu acho que, como eu fiz muito par romântico, com muitas mulheres e muitas atrizes assim, de peso, eu acho que esse histórico veio junto para esse personagem, para que as pessoas no Brasil olhassem assim de uma forma muito normal, respeitosa, muito normal. Entendeu? Acho que eu queria poder usar a palavra normal, mas a gente sabe que eu juro pra você, assim, eu também, como uma mulher lésbica, homossexual, né? Eu queria poder falar com essa naturalidade normal. É normal, mas a audiência ainda não vê normalidade. Vê normalidade na violência, no abuso, na traição, né? Mas não vê normalidade no amor. Porque isso ali, o que vocês protagonizaram foi amor. Exatamente. Eu acho que essa minha função na trama, eu acho que a gente conseguiu atingir. Sensacional. Porque não teve nenhum comentário nesse Brasil inteiro, nas minhas redes sociais, de nenhuma forma preconceituosa. Não teve uma mensagem que eu recebi falando assim: poxa, fazendo brincadeira ou piada. Zero. Então, esse era o ponto. Esse era o objetivo. É tipo você entender que é um amor que está acontecendo ali. Ponto. Então, eu fiquei tão feliz com isso. E entrou na TV aberta. Não, entrou na TV aberta. Uma coisa tá no streaming. E agora a gente fez uma divulgação forte. Eu tive uma assessoria de imprensa para esse momento que foi grande, foi poderosa, deu certo. Então, eu fiquei muito feliz porque a minha função ali era ser um coadjuvante dessa história. A minha função era
agregar um valor naquilo tudo, mas o valor é um valor do olhar. É um valor assim de que o outro lá, entendeu? Que não está acostumado ainda, ou não tem esse entendimento, possa olhar e falar assim, peraí, Perfeito. não tô vendo nada demais. Uhum. Tô vendo nenhum problema. E fora também toda a narrativa que foi construída ali sobre a questão ética também, né? Em relação à estética e tudo mais. Então tinham muitas camadas naquele personagem. Eu, em particular, assim, eu sei que eu não entendo nada de teatro, não entendo nada de atuação, mas eu entendo da complexidade da construção de um personagem. E as camadas que se envolvem, como você vai transportar isso para a audiência. E eu sou audiência, né? Eu não tenho nada eu não conheço nada de bastidores, como se formula um personagem e tudo mais. E eu consegui ver todas essas camadas e toda essa complexidade que tinha no personagem. E olha que eu te acompanho, né? Você tá diante de uma fã. Obrigado. Isso, às vezes a gente fica assim, cara, como que entrevista um cara que eu sou ídolo, né? Então, assim, eu consegui ver, assim, agora tirando a Gui fã, a Gui telespectadora, consumidora mesmo de um produto, né? As camadas e a complexidade que tinha para trazer aquele personagem e toda a história, toda a construção de narrativa para que o público entendesse também sobre a questão estética. Ele era um personagem difícil. Ele era um personagem. O Rafael conversou muito comigo. E aquela reviravolta do final ali também. E o Rafa falou, Murilo, sabe que esse personagem ele é difícil, porque na verdade a história da novela, ela tá muito focada nas meninas. Sim. Então você tem ali uma construção que você não tem um tempo de narrativa tão grande para você contar aquela história. Então a gente tinha que evoluir de uma forma diferente, assim, entendeu? Então, o Rafael falava muito isso e a Maria também, eu já sabia. Por isso que, assim, eu tentei, mesmo no pior momento da minha vida, né? Eu tinha esse detalhe muito importante. Muito difícil. Eu tentei fazer o melhor, porque era um personagem que eu sabia que, para minha carreira, era interessante, era positiva. Tinha uma causa, né? Assim, de você falar, poxa, gente, tá tudo certo. Entendeu? Então eu acho que a gente foi. Claro, o Rafael brincou com os personagens, bota lá uma surpresa também, porque ninguém é normal naquela novela, ninguém é santo naquela novela, e ninguém pode ser só bonzinho naquela novela. Então as pessoas achavam uma coisa, e aí de repente eles logo jogam uma bomba, né, pro meu personagem ali. Não vou contar. Eu vi tanta vida real ali, na verdade. Então, uma doideira. Mas eu acho que o principal era que essa história, olha que nós não tivemos tantas cenas para demonstrar esse amor, mas tivemos, né, uma cena. Eles só tiveram uma cena de transa. Mas aquela cena. Mas foi. Foi assim. Foi apaixonante. Foi apaixonante. E foi lindo, né? Então eu acho que esse é o objetivo, né? Quando você tem que entender qual é o objetivo do personagem. Então, mas eu acho que aquilo ali era só foi a cereja do bolo, né? Porque toda a construção é que valeu. Sim. A entrega, assim, sabe? Eu fiquei apaixonada pelo personagem de vocês dois, na verdade, por terem trazido com tanto respeito, com tanto carinho. Bacana. É um tema que tem que ser fundamental, que tá na nossa vida, é isso, entendeu? Não é mais um assunto velado, é um assunto que precisa ser vivido, respeitado, né? E você foi magnífico. Você sabe que vai ter a segunda temporada, né? Eu tô vai ter. Acho que vai ser uma loucura. Eu tô esperando tanto quanto o Diabo Veste Prada. Vamos ver. Ai, que legal. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um elogio a você. Tô aqui sendo entrevistado por você. Tá. Você é brilhante no que você tá fazendo. Uau! Sério. Você é fantástica. Você é carismática. Você tem uma espontaneidade maravilhosa. Você faz perguntas legais, inteligentes, deixa a coisa... Então eu acho... E aqui é um passo além do que a gente viveu lá em Madrid. Porque lá tinha uma outra história, era uma outra pessoa que estava conduzindo, né? Então você está muito bem. Eu acho que isso aqui é uma coisa que você faz lindamente. Avance para onde você quiser ir com isso. Você acredita que eu estava me questionando sobre isso essa semana inteira? Eu me questionei sobre exatamente isso, porque eu comecei esse projeto Você é o meu terceiro entrevistado. Sério? É sério. Olha.
Eu comecei o projeto fazendo sozinha mesmo, assim, tipo, monocast na minha cabeça fez sentido, soltando as coisas que tinha dentro da minha cabeça. E eu falei, talvez seja a oportunidade de começar a gravar com pessoas que eu acho que tem relevância e tem realmente conteúdo. E eu queria trazer esse meu lado infantil, que eu sou uma curiosa, né? Então eu vou na minha curiosidade, eu não tenho roteiro, eu vou fazendo e tudo mais. E, cara, eu tava me questionando essa semana, eu não levo jeito pra isso. Eu falei isso. Eu não levo jeito pra isso. Não, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu vou ficar só comigo mesmo ali, entendeu? Não levo jeito com isso. Como é que eu vou entrevistar? Tava super nervosa de vir te entrevistar. E daí tu me... Não, tô falando sério. Tô falando, você pode ter um programa teu só fazendo isso. Porque, não, tô falando sério. Tô falando assim, carisma não é todo mundo que carrega. Você tem carisma. Você tem um visual maneiro, você tem estilo, você tem uma voz boa e você se comunica bem. Tô feliz de estar aqui. Ai, meu Deus! Tipo, ganhei o cachê agora. Vamos fazer uma palestra junto, que a gente tá no mesmo lugar aí, ó. Vamos lá, você me ensina alguma coisa de atuação, aquela coisa, a gente já entra fazendo um show. Vambora, fazer esse evento juntos. Agora, pra gente finalizar, a gente tá dentro do escritório do Murilo e o sol, assim, eu não faço ideia, não dá pra mensurar quantos papéis tem aqui, não tem mais parede pra pendurar quadro, de tanta coisa que ele já fez. São muitos papéis e você só tá no início da sua carreira. Tá vendo? Porque com esse entusiasmo todo é impossível esse cara parar, ele vai parar lá com os seus 100 anos, né? E eu vi troféus ali. E tem mais lá em casa, tem bastante lá em casa também que eu tenho que trazer. Tem algum que tem uma história muito interessante e que te marcou demais? Tem. Ó, aqui tem desde prêmio em Los Angeles, Festival de Los Angeles, mas tem aqui também um bem simbólico, que é o primeiro troféu que eu ganhei, que é aquele rosinha ali, ó. Aqui, posso pegar? Para tu mostrar? Esse aqui? Esse aí. Esse é legal, porque esse foi o meu primeiro prêmio no teatro. Melhor ator. Isso aí foi o 5º Festival Carioca de Novos Talentos. Isso foi em 1994. É assim que tu iniciou? Mentira! Junto desse, eu ganhei também aquele verdinho lá. Não, vou ter que pegar. Tu traz o verdinho. Esse aí. Também melhor. Né, gente? Como que você acostuma? Nesse aqui eu ganhei uma passagem pra Paris. Nesse aqui. Tu jura? E tu já tinha ido a Paris? Não. Foi a primeira vez? Foi aqui, com uma premiação. E na verdade, mas assim, a história desse prêmio, que olha, faz tempo que eu não olho pra ele. Isso aqui foi a minha primeira peça que eu fiz um protagonista. Foi Porcos com Asas, que é essa peça aqui, ó. Porcos com Asas. É um texto italiano. E é a descoberta de 2 adolescentes da vida sexual. Uau! Então é um texto... procura esse livro e leia esse livro. É potente, assim. Então era muita entrega. E eu, como vinha do esporte, né? Eu tinha uma parada ainda da disciplina. Tenho a coisa da disciplina do esporte. E era uma responsabilidade tão grande que eu ensaiei igual eu fosse pro Campeonato Mundial. Né? E foi maravilhoso, porque era um festival que eram 55 peças disputando, e eram 138 atores disputando por esse prêmio também. E a gente foi o máximo. Era uma peça que tinha nudez, foi uma peça que também eu descobri muitas coisas que depois eu não quis mais fazer, entendeu? Fui entendendo um pouco do jogo. Achei uma grande entrega nesse personagem. Aí eu ganhei. Ganhei o prêmio. Teve a premiação no centro da cidade, né? E o Otton Bastos entregou o prêmio de melhor ator. E aí anunciou, ganhei, aquela coisa toda, aquela emoção, aquele teatro lotado, aquele sonho, né? Fui lá, peguei o prêmio das mãos do Otton Bastos, que depois veio a ser meu grande amigo, foi meu pai, foi vilão de novela que eu fui mocinho. Fizemos vários trabalhos em vários lugares juntos, né? Mas eu ganhei, peguei esse prêmio, né? E emocionado saí. E em vez de voltar para minha cadeira do teatro, eu saí do teatro e atravessei a rua e peguei o orelhão, na época do orelhão, que não existia telefone.
peguei o orelhão e liguei para meus pais. Eu sabia que eu tava naquele momento. E liguei, meu pai atendeu, eu falei assim, já tô com vinho na mão. Aí eu falei assim, então pode beber porque eu ganhei. Já imaginei, um golaço. Golaço, exatamente. Tomou um golaço. Foi um golaço, foi um golaço. Então, esse aqui eu lembro com muito carinho. Porque foi o primeiro prêmio, né? Foi o primeiro prêmio de melhor ator. Então, ó. Que lindo. Mágico. Isso só nos leva a refletir que sempre há um começo, né? E que às vezes a gente acha que esse começo ele não tem tanto valor, porque a gente pensa assim, beleza, só vai ser isso aqui. Quantos outros que tu nem imaginava na tua vida apareceram, né? E, tô muito feliz de estar aqui. Eu não vou tomar mais o teu tempo, porque eu já me sinto muito honrada. Eu não tinha nem expectativa, na verdade. Tá bom, quando você puder. Não, vai, fevereiro, quando você voltar, tá tudo bem. E tu teve toda essa gentileza de me receber. Hoje, pra quem não sabe, é dia 23 de dezembro de 2025, véspera de Natal. Ele tá indo viajar, podia estar com a família e tá aqui gravando esse podcast. Desculpa a cara ainda de um pouco resfriado aqui. Incrível. E você, maravilhosa. Ai, obrigada. Eu desejo sucesso pra você, pra tua vida. Sabe, você é uma batalhadora, uma guerreira com sucesso, uma guerreira com êxito, né? Então, mete bronca nisso aí que você tá arrasando. E eu quero te encontrar nas palestras aí, rodando. A gente vai. Maravilhosa. Ela tá rodando por aí também. A gente vai se encontrar em muitos lugares. Antes de finalizar, me fala assim, o que na tua cabeça faz sentido que você acha que na cabeça de outras pessoas talvez não faça? O que faz sentido na minha cabeça, que na cabeça... Sabe aquela paranoia que fica só na tua cabeça, que você fala, cara, isso só faz sentido na minha cabeça. Não é possível que outras pessoas também pensem dessa maneira. Bom, não fique bêbado. Na minha cabeça não faz sentido estar bêbado, entendeu? Bebe um pouquinho, se divirta, mas não faz sentido... Mantenha a lucidez. Mantenha a lucidez. Faz sentido você, na minha cabeça... você lutar de verdade pela convivência das pessoas que você realmente ama. Isso faz sentido pra mim. Perfeito. Às vezes, para algumas pessoas não faz tanto sentido. Verdade. Elas desistem. Mas Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Infelizmente, estamos terminando aqui com esse incrível, maravilhoso... Sinto inveja mesmo, entendeu? Porque estou com ele. Espero futuramente entrevistá-lo novamente. E espero que tenha feito sentido aí na cabeça de vocês. E até um próximo Monocast. Beijo! Beijo. Que legal! Obrigada!